O que você faria se fosse a equipe mais icônica da F1, mas descobrisse que alguém de dentro estava sabotando seu carro sem que você soubesse? Foi exatamente isso que Lewis Hamilton viveu em Monza. E o que aconteceu depois? Enfureceu toda a Ferrari. Está pronto para conhecer a verdade por trás do escândalo que sacode Maranello? Todos tinham os olhos voltados para Monza. Mas o que ninguém imaginava era que esse domingo se tornaria o ponto de virada da sua temporada. E ainda assim, em Monza tudo mudou. No dia da corrida, depois de escalar da 10ª posição no grid até a 6ª, Hamilton parou diante dos microfones e pronunciou uma frase que ninguém esperava ouvir. Definitivamente, me senti no controle do carro hoje e fiquei muito feliz com ele. Foi uma frase breve, direta, mas carregada de significado. Pela primeira vez em meses, Hamilton transmitia algo que parecia extinto desde sua chegada a Maranello. Satisfação genuína. Esse comentário não foi simplesmente uma avaliação técnica. Foi uma confissão emocional, uma janela aberta para seu estado mental. E o mais interessante é o que ele disse sem dizer. Se essa havia sido sua melhor sensação no carro em todo o ano, então ele estava admitindo implicitamente que até aquele momento, sua experiência com a Ferrari havia sido, no melhor dos casos, frustrante. E a conexão não parou aí. No rádio pós-corrida, Hamilton foi ainda mais humano, mais vulnerável. Grande trabalho neste fim de semana, pessoal. Resultado sólido. Lamento não ter chegado mais alto, mas dei tudo de mim. Essa frase encapsula algo que vai além do resultado na pista. Revela uma mistura de alívio, redenção e resignação. Ele havia dado tudo, mas algo o limitou. O subtexto é poderoso. A tensão interna ainda estava presente, mas pela primeira vez, ele sentiu que tinha as ferramentas para enfrentá-la. Essa mudança de tom foi captada imediatamente pelos analistas. Muitos interpretaram como o primeiro sinal real de que Hamilton estava começando a compreender e dominar o SF25. O piloto britânico havia começado a modificar seu estilo, adaptando-se à abordagem mais agressiva exigida pelo chassi da Ferrari. Nas curvas, especialmente em alta velocidade, começou a soltar o acelerador antes e a frear mais suave, copiando o estilo que Charles Leclerc havia desenvolvido nos anos anteriores. Foi uma adaptação dolorosa, lenta, mas que finalmente começava a dar frutos. O que Monza nos mostrou não foi apenas uma corrida decente de Hamilton. Foi o primeiro capítulo visível de uma transformação silenciosa, uma metamorfose técnica e pessoal. Em vez de impor seu estilo, Hamilton decidiu entender o carro. Em vez de forçar o SF25 a ser um Mercedes, escolheu tornar-se um piloto Ferrari. Tudo começou com pequenas suspeitas, detalhes que não batiam. Após o Grande Prêmio de Zandvoort, onde Hamilton foi punido por uma infração sob bandeiras amarelas, os engenheiros de pista começaram a revisar a telemetria para analisar seu desempenho real. Mas foi durante os treinos de sexta-feira que começaram a ser detectadas inconsistências técnicas no comportamento do SF25. A diferença entre a configuração planejada pelo engenheiro de corrida e a resposta do carro na pista era notória. Foi então que os alarmes soaram. Vasseur ordenou uma revisão técnica completa do carro de Hamilton. O que encontraram foi devastador. Sem autorização prévia, sem aprovação do piloto, do engenheiro de pista ou do diretor da equipe, o grupo central de performance havia introduzido modificações sensíveis no carro. Alterações na altura traseira de condução, ajustes na pré-carga do diferencial, variáveis que, em termos técnicos, podem alterar radicalmente o equilíbrio do carro em frenagem, tração e passagem de curva. Esses ajustes, embora sutis a olho nu, são como mexer na afinação de um violino em pleno concerto. Se você faz errado, destrói a harmonia por completo. Na Fórmula 1, 1 milímetro fora do lugar pode significar a diferença entre ter aderência ou bater no muro. E o pior de tudo é que essas mudanças não eram erros. Eram decisões intencionais, executadas por um grupo técnico dentro da equipe que agia por conta própria, como se tivesse uma agenda paralela. Vasseur ficou paralisado no início, depois furioso. Sua reação foi imediata. Suspensão temporária dos responsáveis, abertura de uma auditoria interna
e proibição absoluta de qualquer intervenção não autorizada nos carros dos pilotos. O que para muitos poderia parecer apenas uma falha técnica, para ele representava algo muito mais grave. Um ataque direto à integridade esportiva e operacional da Ferrari. Isso não foi um simples erro logístico, foi uma violação ao princípio básico da confiança. Um ataque contra a cadeia de comando. E em uma equipe como a Ferrari, onde a política interna já destruiu mais corridas do que qualquer rival na pista, esse tipo de sabotagem era intolerável. Durante uma reunião privada realizada na hospitalidade da equipe após a corrida, Vasseur reuniu os engenheiros-chave e o núcleo diretivo. O que ocorreu naquela sala foi descrito como um momento de ruptura. Não houve gritos, mas sim acusações diretas. Vasseur não precisou levantar a voz. Bastou a dureza de suas palavras para deixar claro que estava disposto a desmontar a equipe peça por peça, se isso significasse recuperar o controle. E para ele, o que estava em jogo não era apenas a reputação da Ferrari ou os resultados de uma corrida. O que estava em jogo era o próprio futuro do projeto. Hamilton havia confiado nessa equipe para escrever o último capítulo de sua carreira, e agora estava preso em uma luta interna que não lhe correspondia. Era como se, em vez de construir um carro vencedor, a equipe tivesse criado uma armadilha técnica projetada para fazê-lo fracassar em silêncio. O mais irônico é que o próprio Hamilton nunca soube o que estava acontecendo durante o fim de semana. Sua sensação de melhor conexão com o carro em Monza pode ter sido parcialmente real, mas também foi o resultado de ajustes manipulados sem seu consentimento. Talvez o carro tenha funcionado melhor por acaso. Talvez tenha sido uma sabotagem encoberta para estudar sua reação. Ninguém sabe ao certo, mas o dano já está feito. A única coisa clara é que Monza expôs uma verdade brutal. Dentro da Ferrari ainda existem facções que não remam na mesma direção. E se Vasseur não conseguir erradicá-las completamente, não importa quantos campeões do mundo contratem. O carro mais rápido do mundo nunca vencerá se seus próprios mecânicos sabotarem o caminho para a vitória. A grande ironia é que Hamilton chegou a Maranello em busca de um encerramento glorioso para sua carreira, mas pode acabar se tornando, sem ter planejado, o gatilho para uma purga interna. Sua experiência, sua ética de trabalho, seu histórico de sucessos não toleram o caos. O que outros pilotos teriam ignorado ou simplesmente aceitado como parte do ecossistema Ferrari, ele identifica, expõe e exige respostas. E essa exposição é reveladora, porque não se trata apenas de apertar parafusos ou calibrar sensores. Trata-se de mudar mentalidades, de quebrar décadas de informalidade institucional, de exigir que a equipe mais antiga da Fórmula 1 haja com os padrões de campeões modernos. O Grande Prêmio de Monza deixou uma ferida aberta na Ferrari. Não foi simplesmente mais uma corrida no calendário. Foi um espelho incômodo que refletiu as fraturas internas de uma equipe que, embora persiga a glória há décadas, continua presa às sombras do próprio passado. Agora, após a descoberta técnica que abalou os alicerces da equipe, a grande pergunta não é se a Ferrari pode vencer. A verdadeira pergunta é se a Ferrari pode se curar. Frédéric Vasseur deixou claro, tanto em privado quanto em mensagens indiretas, através da imprensa, que não tolerará outra rachadura na estrutura da equipe. Sua gestão tem sido marcada desde o primeiro dia por uma promessa de profissionalização absoluta. Uma visão que buscava erradicar o caos institucional que por anos devorou a escuderia por dentro. Mas depois de Monza enfrenta seu maior desafio, limpar a Ferrari por dentro sem destruir seu espírito. E isso não é fácil. A estrutura interna da Ferrari é uma das mais complexas e hierárquicas da F1. Desde os engenheiros-chefes até os departamentos de performance e aerodinâmica, passando pelo poder político de Maranello, a equipe não responde apenas a Vasseur. Responde a múltiplos interesses, alguns alinhados com o sucesso esportivo, outros com agendas mais obscuras, alimentadas por egos, pressão nacional e medo da mudança. Esse ecossistema tóxico já devorou talentos antes, de pilotos como Fernando Alonso, que saiu cansado da instabilidade, a figuras como Mattia Binotto,
que caiu vítima de uma estrutura que não sabe lidar com fracassos. Vasseur agora tem a oportunidade e a obrigação de mudar esse paradigma. Em paralelo, a figura de Lewis Hamilton torna-se ainda mais central. Seu papel já não é apenas o de um piloto de elite, é o de um catalisador cultural. Sua experiência na Mercedes, onde ajudou a construir uma dinastia baseada em estabilidade técnica e meritocracia interna, pode servir de modelo para o que a Ferrari deve aspirar a ser. Mas isso só será possível se Hamilton não se tornar a próxima vítima do sistema. Monza mostrou que Hamilton está disposto a se envolver em um nível mais profundo. Já não é apenas um executor, mas um líder disposto a enfrentar, mesmo quando as coisas vão mal. Sua serenidade em meio à tempestade, sua capacidade de enviar mensagens cifradas em entrevistas e rádios, e sua lealdade aos engenheiros de pista que respeitam a ética esportiva, lhe conferem uma autoridade moral que pode ser chave para transformar a cultura interna da equipe. Por sua vez, Frédéric Vasseur enfrenta o maior desafio de sua gestão. Já não se trata apenas de encontrar décimos na pista. Trata-se de erradicar hábitos tóxicos, de redefinir o que significa fazer parte da Ferrari, de transformar a cultura da equipe mais famosa do planeta em uma instituição moderna, coesa e ética. E para isso terá que tomar decisões difíceis, impopulares e provavelmente dolorosas. Mas esse escândalo também abre uma porta, porque crises, quando enfrentadas com coragem, podem se tornar verdadeiros catalisadores de mudança. A Ferrari tem a oportunidade de renascer, não apenas como uma força competitiva, mas como uma referência de profissionalismo dentro do paddock. E nesse processo, a união entre Vasseur e Hamilton pode ser o eixo sobre o qual se construa uma nova era. A pergunta que fica é tão poderosa quanto perturbadora. A Ferrari permitirá que a verdade a transforme? Ou, mais uma vez, deixará que as intrigas internas ditem suas próprias ambições? E você? O que acha que vai acontecer agora? Estamos diante do início de uma revolução silenciosa em Maranello? Ou apenas diante de mais um episódio de uma tragédia cíclica que a Ferrari não sabe parar? Você acha que Hamilton pode se manter firme nesse ambiente sem perder o que o torna diferente?